Leitura, irmãos, da Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo de número 33 até o versículo de número 37. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 33 até o versículo de número 37. Glória a Deus. Diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Glória a Deus. Até o versículo de número 37. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá, meu Deus, de falarmos, de pregarmos, de orarmos, de cantarmos, de lermos a Tua palavra em público, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço da Tua graça nesse momento. Eu te peço, Senhor, da Tua benevolência, da Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai, aqui nesta noite. Meu Deus, me usa, Senhor, para transmitir a Tua santa palavra. Senhor, meu Deus, usa, meu Pai, os Teus filhos que aqui estão, Senhor, para receberem o ensinamento da Tua palavra, meu Deus, nesta noite. Senhor, nos ajuda a colocarmos em prática, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que nós vamos aprender através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu apresento o Teu povo em Tuas mãos. Senhor amado, Deus de misericórdia, aqueles que estiverem enfermos, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, cura, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, aqueles que estão desanimados, Senhor, reaviva, meu Pai, aviva, Senhor, a Tua obra, meu Deus, no coração, na vida dos Teus filhos. Senhor amado, aqueles que estão passando por problemas, Senhor, seja de que natureza for, meu Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, o Teu Filho, soluciona o problema, meu Deus, do Teu servo. Meu Pai, aqueles, Senhor amado, que estão precisando de um emprego, eu te peço agora, meu Deus, abre as portas de emprego para os Teus filhos, Senhor. Meu Deus, assim, Senhor, olha com Teu olhar de misericórdia, Senhor, para o Teu povo. Meu Deus, supre a necessidade dos Teus filhos. Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia na casa dos Teus servos, meu Deus. Senhor amado, Deus de poder, não deixa faltar o vestir, o calçar. Senhor amado, não deixa faltar o necessário, meu Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo, para aqueles que temem, Senhor, Te adoram, para aqueles que temem ao Teu nome. Meu Deus, assim, Senhor, fica conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós gostaríamos de
nesse momento, agradecer aos amados irmãos, em especial ao presbítero Antônio da Costa, pela condução do trabalho esse final de semana, bem como o irmão Isaac na Escola Bíblica Dominical, no culto à noite, culto de missões. Nós fizemos uma viagem à Concórdia do Pará e não chegamos a tempo de estar com os amados no culto à noite, mas nós agradecemos ao presbítero por estar na liderança do trabalho e ter conduzido muito bem o trabalho do Senhor. Deus continue abençoando o nosso irmão grandemente. Amados, nós continuamos aqui com nossa série de ensino concernente ao Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo de número 5, capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Nesta oportunidade, nós vamos meditar um pouco sobre o versículo de número 33 até o versículo de número 37. Estes versículos, irmãos, vão tratar sobre os juramentos. Aqui na minha Bíblia ela traz como título para esse texto a lei dos juramentos. E o que é um juramento, irmãos? O juramento é uma promessa que você faz, diante de uma autoridade ou alguém maior do que você, e você dá, através daquele juramento, a sua palavra de que você vai cumprir aquela promessa, aquilo que você tem prometido, aquilo que você deu como garantia de que você irá fazer. Vocês que já acompanharam, já participaram de uma solenidade de formatura, há o momento em que é escolhido um aluno e aquele aluno ele faz diante da turma, representando toda a turma que naquele momento está se formando, que traz um juramento dizendo que ele vai se manter fiel à ética e ao que eles aprenderam naquele curso, que eles aprenderam naquela faculdade, e que eles vão fazer de tudo. No caso do médico, um dos seus juramentos é que eles irão fazer de tudo para salvar vidas. E assim sucessivamente em cada profissão, em cada juramento desse que eles têm feito, eles têm uma promessa e estão dando a palavra deles de que eles vão cumprir aquela promessa. E através da Bíblia Sagrada, irmãos, a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de conhecer o caráter, os princípios e também os valores de Deus. E uma das coisas que ele mais valoriza, irmãos, é a sua palavra. Ele disse que a palavra que ele lançar, que ele proferir, ela não volta sem resultado, mas ela vai fazer o que lhe apraz. Nós vemos quando ele estava dando forma a esta terra, quando ele estava criando esta terra, que todas as suas palavras ele disse: haja e houve, haja e aconteceu, certo? Então, ele disse que ele está na sua palavra e a vela para a cumprir, certo? Então, uma das coisas que Deus ele valoriza muito
é a sua palavra. E nós, como filhos de Deus, é o que ele espera de nós, que nós também cumpramos com a nossa palavra, que nós honremos a nossa palavra, que nós tenhamos um zelo por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós garantimos. Ah, pastor, mas segundo o texto que está aqui, então é proibido jurar. Não, não é. Ah, pastor, mas esses juramentos são da lei. Sim, são da lei. Mas nós estudamos há 2 ou 3 terça-feiras passadas aqui, que Jesus diz claramente que ele não veio destruir, abolir a lei. Pelo contrário, ele veio cumpri-la. Ele veio cumpri-la. E da mesma forma que ele, com os textos anteriores, as terça-feiras passadas, anteriores, em que nós ministramos aqui, da mesma forma, Jesus Cristo está dando sentido à lei, o verdadeiro sentido à lei. Vejam só que o juramento são mandamentos de Deus. Deus ele mesmo ordenou. Vamos lá, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Vá para Êxodo, capítulo de número 22, versículo de número 11. Êxodo, capítulo de número 22 e o versículo de número 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 22, versículo 11. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. E observem bem, meus amados irmãos, que é uma coisa séria. Aqui é Deus dando as leis, é Deus dando o mandamento, é Deus dando as ordenanças a Moisés para ele transmitir ao seu povo. E ele está dizendo: haverá juramento do Senhor, e aquele vai aceitar o juramento do seu próximo. Veja também Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 12. Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 12. Vejam só. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ele diz para jurar, depois ele diz: não jurem falsamente, não façam juramento falso, certo? Continuemos. Números, capítulo de número 30, versículo de número 2. Vejam só a importância e o quanto nós devemos tomar cuidado com isto. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Números, capítulo de número 30,
versículo de número 2. Continuemos. Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 21. Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 21. Quando fizeres, Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Certo? Prometeu, não tarde em cumprir, porque certamente Deus vai requerer, Deus vai pedir, e em ti vai achar pecado, vai haver pecado se você não cumprir aquilo que você prometeu, e principalmente ao Senhor, principalmente a Deus. Continuemos passeando pela Bíblia. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Então, amados irmãos, nós estamos vendo aqui através destas referências, através desse passeio na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a importância, certo? O quanto é relevante que nós tenhamos como algo sério, o juramento, o voto, certo? Que nós fazemos diante do Senhor nosso Deus. Os fariseus, irmãos, da época, os mestres da lei, eles tinham, como eu já falei para os irmãos, a chamada tradição dos anciãos. Eles tinham feito vários preceitos, eles tinham implementado vários adendos aos mandamentos. E eles faziam isso, irmãos, para eles se livrarem de algumas coisas. De algumas coisas eles faziam para eles se livrarem. Então eles colocaram assim, mudaram, para que eles não jurassem no nome de Deus, que Deus disse para não fazerem isso, porque estariam profanando o seu nome. E ele disse, eu sou o Senhor. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o soberano, eu sou o maioral, eu estou acima de tudo, eu estou acima de todos. Então vocês não podem jurar por mim, porque vocês não podem jurar por mim. Então, eles, diante disso, não podendo fazer isso, agora eles colocaram outras coisas para eles jurarem, né? Achando que fazendo isso, eles estavam impunes do mandamento de não jurar, né? Aí o que eles fizeram? Vamos lá, Mateus, capítulo de número 23, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 16. Olha só o que eles
que eles disseram. Jesus falando para eles: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Vejam só a que ponto eles chegaram. Insensatos e cegos, 17. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Versículo 18. E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Versículo 19, Jesus adverte eles: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Vejam só a que ponto eles chegaram. Não, se eu jurar pelo templo, não tem problema nenhum. Agora, se eu jurar pelos bens que tem dentro do templo, eu fico devendo os bens porque eu jurei pelos bens. Ah, se eu jurar pelo altar, não tem nada, não tem problema nenhum. Agora, se eu jurar pela oferta que está sobre o altar, eu sou devedor da oferta. Aí Jesus disse: cegos. Quem é maior? Não é o santuário que purifica o ouro? Quem é maior? Não é a oferta, ou melhor dizendo, não é o altar que santifica a oferta? Olham só o absurdo, a que ponto eles chegaram e colocavam esses adendos, colocavam essas emendas na lei para eles fugirem das coisas. E eles estavam aqui com isso fugindo do juramento. Ah, mas eu não posso jurar? Pode. Paulo jurou. E jurou por Deus, olha só. Vamos ver lá. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Ou melhor dizendo, diante de Deus. Paulo jurou diante de Deus. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Faço menção de vós, certo? Ele estava com esse texto aqui, com este versículo aqui, colocando Deus como testemunha do que ele estava fazendo diante dos romanos, a quem ele estava escrevendo. Vamos ver também em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Trazendo agora o Espírito Santo como testemunha. Digo a verdade em Cristo. Era uma afirmação do que ele estava fazendo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 20. Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele estava afirmando, em todas essas afirmações, ele colocava Deus.
Ele colocava Deus como testemunha. Ele podia afirmar e podia dizer, e dizia com toda a convicção, e chamava Deus para a sua testemunha. Colocava Deus diante do seu juramento, durante da sua promessa, durante da afirmação da sua promessa, daquilo que ele estava fazendo. Ele dizia, pelo Espírito de Deus, em Cristo, por Deus, certo? Eu garanto que não minto, estou dizendo a verdade diante de Deus, diante do Senhor. E o Senhor estava como testemunha daquele ato, daquele momento. E você sabia que Deus jurou? Vamos lá? Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E o juramento, irmãos, que a gente faz, duas coisas nós aprendemos aqui. Uma, que o juramento que a gente faz é diante de alguém superior. Aí chegou o momento que Deus prometeu para Abraão, e para confirmar, é o segundo princípio que nós aprendemos aqui, que um juramento é uma afirmação daquilo que nós prometemos. E Deus agora ia afirmar a promessa que ele fez. Ele fez a promessa a Abraão, e agora ele ia firmar a promessa, confirmar. Ele disse, eu juro por mim mesmo. Não tinha ninguém superior, maior, por quem ele jurar. Então ele disse, eu juro por mim mesmo que eu vou fazer isso que eu estou te falando, Abraão. Ele estava confirmando a sua promessa de que ele ia cumprir aquilo que ele estava prometendo para Abraão. Então, irmão, Jesus não está condenando o juramento, certo? Não vai dizer, eram os fariseus, os mestres da lei, que faziam errado, interpretavam a lei errado e faziam errado. Então, Jesus não estava, naquele momento ali, condenando o juramento. Não, ele estava trazendo uma luz para o mandamento que fala sobre juramento, para que eles fizessem da maneira correta, para que eles fizessem da maneira certa. Sabe por quê, irmãos? Até porque esse juramento que nós fazemos, ele põe fim à contenda. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 16. Hebreus, capítulo 6, versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Pronto. Não é isso, evangelista? Você jura, acabou a contenda, cara. Não, tudo bem, está jurando, o cara vai acreditar na tua palavra, porque você jurou, entendeu? Ainda tem uns que ainda perguntam assim, tu jura pela tua mãe? Aí se o cara estiver mentindo, ele dá uma titubeada, né? Aí ele para-se um pouquinho para pensar, entendeu? Antes dele confirmar aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está afirmando. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que o juramento é uma confirmação de uma promessa que você fez. Nós aprendemos que
nós juramos pelo que é superior a nós, pelo que é superior, certo? E que, servindo de garantia, é o fim da contenda. O juramento servindo de garantia é o fim da contenda. Agora vamos para a cereja do bolo, certo? Aprendemos o que é juramento. Aqui, vimos o juramento à luz da Bíblia. Jesus fala: o que foi que vocês ouviram sobre juramento? É que ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. É o que nós lemos lá em Êxodo, lemos em Levítico, em Números, em Deuteronômio, certo? É isso daqui que ele está dizendo. Vocês ouviram, né? Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora ele diz: eu, porém, vos digo. Está aqui o mandamento. Versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Você pode dizer: mas pastor, você disse que ele não estava proibindo o juramento, agora ele está dizendo: de modo nenhum jureis. Mas nós temos que ler o versículo todo, o texto todo. Ele está dizendo: de modo nenhum jureis. Aí não jureis pelo quê? Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto, certo? Eles estavam com isso aqui, irmãos, fugindo, né? Eles estavam fugindo daquela promessa, eles estavam fugindo do mandamento, estavam colocando essas coisas assim, que era para eles poderem fugir. Não, mas eu jurei pelo céu, pronto. Não, mas eu jurei pela terra. Não, eu jurei pela minha própria cabeça, entendeu? Então eles achavam que estavam impunes, que era daquela forma e daquele jeito. Mas sabe o que é que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Através disso daqui, através desse ensinamento, primeiro que nós temos que cumprir aquilo que nós falamos. Primeiro nós temos que cumprir aquilo que nós prometemos. O juramento que nós fizemos, o voto que nós fizemos, nós temos que cumprir. Agora, Jesus estava falando e nos ensinando através desse texto aqui, que não era preciso, necessário nós jurarmos. Pastor, mas o que é preciso, o que é necessário? Ele está dizendo: não há necessidade de vocês jurarem. E o que eu devo fazer agora? Está no último versículo do texto que nós lemos. Versículo de número 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos, para as pessoas que estavam a lhes ouvir, para nós hoje,
Jesus está dizendo que a tua palavra tem que ter credibilidade. Credibilidade. Não precisa, não há necessidade de você estar jurando. Você falou, você tem que ter uma vida digna, o suficiente para você falar alguma coisa e alguém acreditar naquilo que você falou. E as pessoas acreditarem naquilo que você disse. Era isso que ele estava falando. Olha, não jurem pelo céu, porque é onde está o trono de Deus. Não jurem pela terra, porque é o estrado dos pés dele. Não jurem pela vossa cabeça, vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. Vocês não podem fazer isso. Não jurem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Certo? Porém, ele diz aqui, versículo 37, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Certo? Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ou será que você diz alguma coisa e alguém pergunta assim, tu jura? Não, jura bem aí, jura. Automaticamente a pessoa não está acreditando no que você está falando, quando ela diz isso. Eu digo alguma coisa e alguém diz assim, não, tu jura que é desse jeito? Tu jura que é assim? Por quê? Porque a pessoa está duvidando da minha palavra, do que eu falei. E o que Jesus está nos ensinando aqui é para nós vivermos uma vida, para nós vivermos de uma maneira tal que se nós dissermos alguma coisa, as pessoas vão acreditar. As pessoas vão acreditar. Nós temos que ter essa credibilidade. O apóstolo Tiago, vejam só, Tiago capítulo 5, versículo de número 12, o que ele fala sobre esse assunto? Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Acima de tudo, meus irmãos, Tiago 5:12. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Em outra tradução diz, para não cairdes em tentação. Qual é que diz aí? Condenação. Para não cairdes em condenação. Certo? Olha só, o que ele está dizendo com isso aqui? Por que ele diz sim, sim, não, não? Porque um é a promessa e o outro sim é a afirmação. Um é a promessa e o outro é a confirmação. Certo? Um é a promessa e o outro é a confirmação, ou a afirmação, ou a realização. Ou seja, eu falei, eu vou cumprir. Não há necessidade de eu jurar, porque você vai acreditar que eu vou fazer. Que eu vou fazer. E Jesus adverte, o que passar disso é de procedência maligna. Ele está dizendo aqui para nós não jurarmos falsamente. Não jurarmos falsamente. Quando uma pessoa vai a julgamento, chega diante do juiz, ele coloca a Bíblia, a pessoa coloca uma mão sobre a Bíblia, levanta a outra,
E ele jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Ou seja, é só aquilo mesmo que está ali. É só o que você sabe. Não é para inventar, não é para aumentar e não é para mentir. É para dizer a verdade. Nós, irmãos, pais, eu sei que você vai lembrar disso, talvez você tenha até feito, quem não fez, parabéns. Mas geralmente para nossas crianças a gente solta umas mentirinhas, né? Quando eles são pequenos, às vezes para o filho deixar de incomodar, né? Às vezes você pega e solta uma mentirinha, vai dizendo uma mentirinha para o menino que é para ele, para se livrar dele. 2 perigos. Um, que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Você está fazendo a obra dele ao fazer isso. Segundo, essa criança vai crescer. Essa criança vai criar entendimento. E ela vai perceber que você mentiu para ela. Que você mentiu. Você faltou com a verdade. E terceiro, quando ela perceber isso, ela vai começar a mentir, porque ela vai achar uma coisa natural. Meu pai mente, né? Vou mentir também. Minha mãe mente. Vou mentir também. Vou continuar aí o legado deles. Então Jesus estava nos chamando, nos ensinando através dessa palavra, dizendo para nós termos uma só palavra. É sim, é sim. É não, é não. Entendeu? E cumprir com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos. Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de não pequena quantidade ou nuvem de testemunhas. O mundo está olhando. Você faz certo, irmão. Eles não veem, não. Nem lhe elogia. Mas no dia que você fizer errado, eles veem, vão falar, vão para a mídia, vão aonde for para denegrir a sua imagem. Mas eles estão esperando só o momento da falha. Então Jesus está nos advertindo. Espera lá, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem andar após mim? Então tem que ser desse jeito aqui. Tem que ser dessa forma. Vocês têm que garantir aquilo que vocês falam. Vocês têm que garantir aquilo que vocês dizem. A palavra de vocês tem que ser sim, sim, não, não. Não é necessidade de vocês estarem jurando. Ah, eu juro. Essa cadeira bem que é branca. Eu juro que ela é branca. Não precisa, você já falou que é branca? A sua vida, o seu comportamento, o seu jeito de ser, de andar, as pessoas vão olhar e vão acreditar. Não, o irmão disse que é branca, pois é branca mesmo. Eu acredito no irmão. É isso que Jesus está nos falando. Irmãos, ainda que tudo mude na nossa vida, à nossa volta, seja na área financeira, espiritual, emocional, segundo o exemplo que Deus nos deu, nós devemos honrar cada uma de nossas palavras. Cumprir as nossas palavras, irmãos, não depende da fidelidade de outras pessoas, e sim da nossa fidelidade. Não depende de outro. Mesmo que você sofreu dano, quem é que vai morar no céu? Salmo 15, caso eu não esteja enganado. Aquele que jura, mesmo tendo prejuízo, ele não volta atrás. É uma das características de quem vai morar no céu. É uma das características de quem vai morar no céu. Ah, eu disse que ia fazer, mas não deu certo. Eu disse que ia fazer, mas o negócio não... Vou desfazer. Não, você não disse que ia fazer, você tem que fazer.
Ah, mas eu vou levar prejuízo. Mas você disse que ia fazer. Quem? Ah. É dessa forma. Então, meus irmãos, não depende, irmãos, da fidelidade das outras pessoas, mas depende da nossa. Pois Deus, independente da nossa fidelidade, Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. Deus falou, Ele cumpre. Nem que a gente não faça o que nós prometemos, ou andemos por outros caminhos, por outros lados, mas Ele cumpre aquilo que Ele falou. Para encerrarmos, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 13. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, independente, irmão, se foi outra pessoa, se foi alguém, se foi fulano, nós temos que manter o nosso padrão, nós temos que nos manter na linha. Amém? Glória a Deus, que Deus em Cristo nos abençoe. Vou convidar a irmã Lívia para estar adorando a Deus com um hino. Enquanto ela adora o nome do Senhor, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas para o trabalho do Senhor Jesus. Meus irmãos vão colocando em prática. Quem não anotou, mas daqui a pouco nós vamos disponibilizar esta mensagem no YouTube, e aí você vai poder fazer as suas anotações, rever o que nós falamos aqui, para depois você colocar em prática na tua vida. Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja de Deus com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino 141 da nossa harpa. Glória a Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz,
pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vamos convidar o evangelista Francinaldo para estar orando, nos despedindo em oração, e as bênçãos apostólicas será ministrada pelo nosso presbítero Antônio da Costa. Glória a Deus, vamos orar nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais este trabalho realizado na Tua presença, ó Deus amado, que cada um de nós vimos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nesta noite, ó Pai. Despede-nos ao nosso lado uma noite de paz, de alegria, e que a Tua mão venha estar estendida sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Assim, meu Deus amado, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.